galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, se inscreve na notificação, bem 200 inscritos. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês reagindo à história do TikTok. E é isso, bora pro vídeo, gente. Tá parecendo espinha, a pinta da Sabrina Sato, mas é uma espinha, tá? Tô tentando tirar há dias, mas hoje é o último dia que vou tentar tirar e vai sumir isso aqui. Gente, pra quem não gosta desse activity que eu vou gravar hoje, que é o tema do TikTok, igual tá aqui no título do vídeo, só sair do meu vídeo, vai ver vídeo de outro youtuber, vai maratonar outro vídeo do meu canal. Então é isso, antes de vídeo começar, solta essa vinheta, bora pro vídeo. Gente, começando esse vídeo, bora lá, eu separei 6 vídeos pra gente reagir sobre histórias, tá? Os outros não tem parte 2 da história, só um que eu separei parte 2. Então vamos lá, gente. Todas as histórias vão ficar pela metade. E pra quem não me segue aqui no TikTok, vai lá seguir, está aqui na tela. Então bora pro vídeo, gente. Estou gravando deitada porque eu estou com dengue. Gente do canal, pra quem não sabe, tá? Estou com dengue desde o sábado passado. Então é isso, bora pro vídeo. Minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância, mas pra vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas, e quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conheci ela desde quando era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas, e mesmo depois de adultas, onde cada uma entrou pra uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara assim super bacana, me tratava muito bem. E ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar, nossa, que cara perfeito. Ok. E isso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conheci ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele ia ser aquele tipo de cara que... Gente, eu já tive amiga sim, que era falsa, e eu não sabia. Aí amigos meus me alertou. Eu vou ter que pôr no silencioso, peraí, gente. Já volto, porque senão vai ficar aparecendo conversa aqui. Gente, continuando aqui, sabe? Eu já tive amiga assim, amiga muito falsa. Aí, eu não sei, às vezes eu sei, tá? Às vezes eu não sei diferenciar quem é falso comigo. E aí, ano passado, os amigos meus me alertou que umas certas mulheres, meninas, moças, não eram minhas amigas, eram falsas comigo. Eu fui buscar pra ver se era verdade, e era verdade, eram falsos comigo e terminei a amizade. Então, gente, às vezes é melhor se afastar mesmo, quando alguém te alerta que a amizade é falsa, é melhor se afastar. Então vamos ver qual que é o enredo dessa história. Eu não tenho parte 2 dessa história, bom, eu acho, né? Então vamos continuar. Fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar, era o que eu pensava. Então eu defendia muito ela. Eu sempre falava pra ele, olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga, eu não quero que você fique falando sem motivos. Eu simplesmente defendia ela, porque eu conhecia ela a minha vida toda, então pra mim eu confiava nela mais do que tudo. Ok, até que um dia eu tava em casa, e nesse dia a gente tinha marcado de sair, nós três, né? Só que nesse dia eu comecei a passar muito mal, comecei a me sentir muito mal, então eu fui, liguei pra elas e falei, olha, eu não vou poder sair, eu tô me sentindo muito mal, mas vão vocês dois, porque a gente tinha marcado de ir no cinema, então a gente tinha comprado ingresso e tal. Gente, como é que a namorada deixa o namorado sair com a amiga? Tá, o namorado da namorada vai sair, ela resolve chamar a amiga dela. Sem julgar, se eu tô falando assim. Se eu estivesse namorando, eu não chamaria minha amiga pra sair com meu namorado. É claro que não, gente. Tem que ter confiança, mas tem que ter um pé atrás também. Desconfiar da amiga. Eu
falei, não, tudo bem eu perder o meu, mas vão vocês duas, não tem problema. E aí nisso, elas foram tudo. Aí quando foi no final, acho que do cinema, elas me ligaram pra contar uma situação que não tem nada a ver com a história agora. Uma outra coisa que elas tinham visto lá no cinema. E aí elas me contando tudo, o telefone tava no Viva Voz e tal, até que a gente foi pra encerrar a ligação. Quando eu me despedi dela, como o meu telefone também tava no Viva Voz, porque eu tava fazendo uma outra coisa, eu esperei ela desligar o telefone lá. E eu acho que ela esperou desligar, não sei que nenhuma das duas desligou, e eu continuei ouvindo a conversa das duas. E foi aí que a minha amiga, aquela que veio depois, virou pra essa minha amiga mais antiga e falou assim, e aí, tu vai mandar mensagem pra ele? Na hora eu já fiquei atenta, porque eu não sabia nem que ela tava... Ah, tá, eu achei que a amiga dela tinha saído com o namorado dela. Não, falei errado, gente. Falando, conversando com ninguém. E aí a outra foi e falou assim, eu não sei se eu vou mandar, ele não tá me respondendo. E aí a outra menina, né, a mais nova, foi e falou pra ela, cara, se tu ficar insistindo, eu tenho certeza que ele vai ceder. E a fulana, não vai nem desconfiar. Só que o nome da pessoa que elas falaram depois era de quem? Do meu namorado. Parte 2. A minha amiga esqueceu de desligar o telefone. Não vai ter parte 2, porque eu não achei. Quando eu era criança, eu achava que gay era quem bebia cachaça. Porque todas as vezes que eu ia perguntar pros meus pais o que era gay... Ah, não, esse aqui é o que eu escolhi por último, peraí. Meu marido chegou lá em casa com uma churrasqueira que custava simplesmente 5 mil reais. E ele falou pra mim que ele tinha comprado pra mim de presente. Só que não fazia sentido porque... Gente, como é que a pessoa consegue... Gente, não sei qual que é o preço dessas coisas assim, né? Churrasqueira, 5 mil reais. Eu compraria uma usada. Não pagaria 5 mil. Nem eu gostava de fazer churrasco, nem ele gostava de fazer churrasco. A gente fazia vez ou outra. Mas vamos contextualizar aqui pra vocês darem uma entendida no que aconteceu. Olha que eu era casada com esse Jurandir há 5 anos. E aí nós morávamos numa casa. E nessa casa tinha piscina. E aí, vez ou outra, quase nunca, a gente fazia um churrasquinho ali, chamava a galera. Mas era assim, gente, muito de vez em quando que eu não gostava de gente na minha casa. Confesso pra vocês que eu era meio antissocial. E aí, até aí tá tudo ótimo. Um belo dia, segunda-feira de manhã, eu de folga me chego o Jurandir com essa churrasqueira numa caixa. E falou, amor, olha que eu comprei de presente pra você. Que quando eu vi, eu lembrei de você, que não sei o que. Olhei pra cara dele assim, falei, mas abri. Quando eu abri, era uma churrasqueira elétrica, portátil, como se fosse uma churrasqueira de você levar pra você viajar. Falei, gente, mas eu não faço churrasco, ele muito menos, o que tá acontecendo? E aí eu questionei, falei, amor, por que você gastou dinheiro com isso? A gente mal usa a churrasqueira que tem aqui, que não sei o que, a gente quase não viaja, eu não entendi. E aí ele fez o ofendido, falou, eu lembrei de você, que não sei o que, não sei o que lá, porque eu gostei de você, eu achei que você ia gostar, que não sei o que. Fez pouco caso, né, do meu não entender e deixou pra lá. Foi tomar banho dele, eu tirei a churrasqueira da caixa e vi que ela tava com um número atrás, um número do seu fone. Sabe quando você manda alguma coisa pra consertar? Então, e aí fica o seu nome, seu endereço, sua etiqueta. É como se essa etiqueta tivesse sido rasgada e ficou só o número. Eu achei aquilo muito estranho. Peguei e pesquisei essa churrasqueira na internet e vi que ela custava nada mais nada menos do que 5 mil reais. Peguei o meu celular, meu cartão de crédito com ele era em conjunto, tanto o crédito quanto o débito. Procurei e não achei essa compra, nem no crédito, nem no débito, nem nada. Falei, ele tirou dinheiro de onde pra poder comprar esse negócio que foi 5 mil reais? Tirei foto do número só pra poder guardar, não sei porquê, mas tirei foto daquele número e aí fui atrás dele no banheiro. Falei, amor, por que você gastou um dinheiro nessa churrasqueira, sendo que ela custa 5 mil reais? Gente, quando eu falei isso, ele olhou pra minha cara e falou, o quê? Custa 5 mil reais? Eu falei, sim, amor, custa 5 mil reais. Ele ficou chocado e eu vi que ele não sabia o valor. Ele, não, amor, eu parcelei, que não sei o quê. E ali eu vi que ele tava mentindo. Falei, tá, entendi. Passou uns dias, eu cheguei em casa e a churrasqueira não tava lá em casa. Meu marido chegou lá em casa com uma churrasqueira. Então tá, né? Então tá. O dia que um homem me ligou de chamada de vídeo pedindo permissão pra amar o meu marido. Eu e meu marido, nós passamos o Natal com a minha família. E depois da meia-noite, os amigos do meu marido ligaram pra ele, chamando ele pra ir pra rolê, pra sair de rolê com os amigos dele. E ele foi. E eu pedi muito, implorei pra ele ficar comigo, né, pra passar o restinho do Natal comigo. Só que ele não ficou, nada adiantou. E ele acabou indo. Ele deixou o nosso carro comigo e ele foi no carro com os amigos dele. E logo em seguida, assim que ele saiu, em seguida eu também já fui embora pra minha casa.
E assim que eu cheguei em casa, eu tomei um banho e eu fui deitar no meu quarto pra poder ver TV. E enquanto eu tava lá vendo TV, eu mandei uma mensagem pro meu marido pedindo pra ele vir embora. Só que ele não ouviu minha mensagem, na verdade ele também nem respondeu a minha mensagem. Eu já tava sentindo assim uma sensação estranha, sabe? Parece que eu não tava muito bem. Mas enfim, mandei mensagem pra ele. Enquanto eu tava ali aguardando, né, ele retornar minha mensagem, enquanto eu também tava ali assistindo TV, eu acabei pegando no sono e eu dormi. E eu fui acordar, já era umas 10 horas da manhã. E assim que eu acordei, meu marido ainda não estava em casa. E nisso eu fui e comecei a mandar um monte de mensagem pra ele, porque eu já tava preocupada, né? Porque, pô, não tinha chegado ainda. Comecei a mandar um monte de mensagem pra ele, só que tava assim, só indo um pauzinho, entregando só um pauzinho. Foi então que eu comecei a ligar, e quando eu liguei, eu vi que o celular dele tava desligado. Na hora, já entrei em completo desespero. Comecei a ligar pra minha sogra, pras minhas cunhadas, pros primos deles, que estavam lá também com a gente no Natal, perguntando se alguém tinha notícia, se alguém tinha visto ele. E nada, ninguém tinha visto ele, ninguém tinha nenhuma notícia sobre ele. Até que as horas foram se passando, deu 6 horas da tarde nada, 10 horas da noite nada, e eu preocupada, ligando, celular desligado, desesperada, até que de madrugada, na verdade, era tipo umas 5 horas da manhã, no dia seguinte, eu falei, quer saber, não vou esperar mais, eu vou até a delegacia. Beleza, comecei a me arrumar pra ir até a delegacia, e enquanto eu estava me arrumando, meu celular começou a tocar. Foi então que eu fui ver quem era, e eu vi que era o meu marido me ligando de chamada de vídeo. Na hora, já fiquei assim, né, já fiquei mais assim, ansiosa, mas mais tranquila, por ele estar me ligando. E atendi. Quando eu atendi, que abriu a videochamada, gente, meu marido estava todo machucado, todo cheio de sangue. E tinha um homem com uma apontada na cabeça dele. E nisso, esse homem que estava com essa arma apontada, ele falou assim pra mim: então, moça, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu cheguei do meu trabalho e eu peguei o seu marido na cama com a minha mulher na minha cama. Eu tô ligando pra você agora porque eu quero saber de você, se ele deve viver ou se ele deve morrer. Quando ele falou isso, eu já comecei a chorar, pedir pelo amor de Deus pela vida do meu marido. Eu falava, moço, pelo amor de Deus, não faz isso, vamos conversar. Pelo amor de Deus, não mata ele, não faz isso, desesperado. Ele desligou. Quando ele desligou, gente, eu juro pra vocês, eu achei que eu ia morrer ali. E quando ele desligou, eu comecei a retornar no celular do meu marido a ligação, só que até então o celular já estava desligado de novo. E ali eu fui ajoelhar, eu fui orar, Senhor, pelo amor de Deus, eu comecei a orar desesperadamente, até que horas depois o meu marido, ele voltou para casa, ele chegou em casa todo arrebentado. Quando eu vi ele, eu comecei a agradecer a Deus. Deus, obrigada pelo livramento, obrigada pela chance, obrigada. Isso eu fui, peguei ele, coloquei ele debaixo do chuveiro, dei um banho nele, ele tava com muita dor, muito machucado. Dei um banho nele, coloquei ele na cama, dei algo pra ele comer e eu cuidei dele ali. Depois disso a gente conversou bastante, ele chorou muito, ele orou também, pediu perdão, ele falou que ele se arrependeu demais, pediu perdão, pediu mais uma chance e eu vi o arrependimento nele. E eu vou falar pra vocês, isso foi livramento. E eu enxergo que se foi um livramento, é porque Deus permitiu que nós tivéssemos mais uma chance de continuar juntos. Então a gente prometeu um pro outro que a gente ia continuar junto, que a gente ia esquecer tudo isso, que a gente ia fazer dar certo. E ele prometeu que ele nunca mais vai errar comigo. E estamos aí tentando, somos gratos a Deus pelo livramento que ele deu, né? Porque ele salvou a vida do meu marido. Não era pro meu marido estar aqui mais. Então a gente vai levar isso como aprendizado, a gente vai entender que isso foi um grande livramento. E daqui pra frente é só viver e agradecer a Deus por tudo que ele fez e faz nas nossas vidas. Claro que esse susto... A minha amiga esqueceu de desligar o... Quando eu era criança, eu achava que gay era quem bebia cachaça, porque todas as vezes que eu ia perguntar para meus pais o que era gay, meus pais falavam que gay era quem bebia cachaça. Os meus pais são evangélicos, e eles não me explicaram, quando eu era criança, o que era gay, porque eles achavam que ia confundir minha cabeça. E realmente, se eles tivessem me contado o que era, eles iam confundir minha cabeça, porque eu tenho TDAH, ou é burrice, ou é lerdeza, ou tô alguma coisa que eu demoro a entender as coisas, eu confundo tudo, entendeu? Eles não me explicaram, eles deixaram eu acreditar que gay era quem bebia cachaça. Olha a coincidência, o meu avô bebia muito cachaça mesmo. Chegava no final de semana, sexta-feira, você só ia encontrar o meu avô, domingo, bebaço, dormindo no pé da parede, porque ele bebia o final de semana todo. Aí a gente morava numa comunidade, e eu saía espalhando pra comunidade toda que meu avô era gay. Falava assim, chegou o final de semana, meu avô vira gay. Ele vira gay mesmo, ele passa o final de semana todo sendo gay. Aí, rapidinho, se espalhou pela comunidade assim, do nada, sem motivo nenhum, não sei como, se espalhou, não sei se porque eu falei que meu avô era gay, eu só sei que a comunidade toda achou que meu avô era gay. Aí um dia, o meu avô chegou lá em casa. Aí, ele tinha bebido assim, acho que era uma 2 doses, sei lá, não dava nem pra perceber que ele tinha bebido. Só que ele veio falar comigo, e saiu um cheiro terrível de cachaça na boca dele, eu olhei pra ele e falei, você já tava sendo gay por aí. Quando eu era criança, eu achava que gay
Depois eu ter espalhado pra comunidade toda que meu avô era gay, porque eu achava que gay era quem bebia cachaça, e todos nós minha mãe tava bêbado, e ele ter ido lá em casa, meio bêbado, ter perguntado a ele se ele estava sendo gay, ele me deu um tapão e perguntou quem tinha falado isso. Eu falei, mamãe e papai, que realmente foi eles dois. É lógico que ele ia tirar satisfações. Ele foi lá na cozinha, onde tava meu pai e minha mãe comendo. Ele chegou lá já gritando, quem foi que disse que eu sou gay pra vocês dois? A minha mãe disse, ninguém. De onde tu tirou isso? Aí ele foi lá fora, me buscou, antes dele responder a pergunta, falou assim, fala pra ele o que você falou lá fora. Eu falei assim, eu perguntei pra ele que ele estava sendo gay. A minha mãe perguntou, por que você perguntou isso? Eu falei, porque vocês falaram que ele era gay. A minha mãe não tava entendendo que minha mãe nunca falou que ele era gay. Aí ela falou assim, eu nunca falei pra você que ele era gay. Aí eu falei assim, a senhora disse que quem bebe cachaça é gay. E meu avô tá bebendo a cachaça, então ele é gay. Aí o velho ficou mais bravo assim do nada, sem motivo nenhum. Ele falou assim, eu não te quebro na porrada, eu não sei o porquê. Eu falei, aí papai, você vai deixar? E meu pai caladinho lá com medo dele, né? Aí ele xingou meus pais, que meus pais ensinavam coisa que não presta, levantando falso testemunho, que era pecado, que meus pais eram evangélicos, levantavam falso testemunho, mentira, que a vida dele era um homem direito, que tinha família, não sei o que. Agora as pessoas ficavam chamando ele de gay, porque meus pais tinham inventado que ele era gay. Aí, por pura coincidência, ele passou mais de 3 anos sem falar com meus pais. E olha que meu pai era filho dele, ele passou os 3 anos sem falar com meus pais. Até ele entendeu mal entendido coisas que ele nunca vai entender na vida, porque ele é ruim de entender as coisas igual eu. Depois eu ter espalhado pra comunidade toda que eu fui pro aniversário de 3 anos do filho do meu amante, e isso mudou a minha vida. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei naquele site de relacionamento que as pessoas ajudam a outra pessoa em troca de certas coisas. Eu tinha vindo muito nova pra cá, e aí eu não tinha família aqui, eu tinha vindo morar com uma tia, porque eu vim de uma cidade muito pequena, e eu queria ter oportunidade na vida. Só que essa tia, ela não me ajudava em nada, sabe? E quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi entrar pra esse site, porque eu sei que tinha amigas minhas que estavam nesse site e que ganhavam muito dinheiro com isso. Nesse site, a maioria dos caras eram casados, então eu meio que já sabia o que eu ia encontrar lá. Até que eu encontrei o Bruno. O Bruno, ele me tratou super bem, me mandou mensagem, disse que tinha gostado super de mim, que tinha me achado muito linda. A gente logo marcou de se encontrar, a princípio me convidou pra gente tomar um café. A gente tomou um café, a gente se conheceu, dali a gente já foi direto pra casinha, né? E ele simplesmente falou pra mim que ele gostou muito de mim após a gente, né? E ele disse que queria exclusividade. Ou seja, ele era um homem que tinha muito dinheiro e que ele iria me ajudar em todas as formas possíveis e impossíveis, desde que eu fosse só dele. Eu falei que tudo bem, porque apesar de eu me colocar naquela situação ali naquele site, eu não gostava daquilo e eu tava fazendo puramente por necessidade. Então eu falei que tudo bem, que eu toparia, desde que ele me ajudasse em tudo que eu quisesse. Ele falou que dinheiro pra ele não era problema, e realmente ele me levou em tudo do mais caro, ele pagou tudo do mais caro, e você via que ele tinha dinheiro só pelo carro dele, sabe? Quando a gente começou a se relacionar, ele foi bem sincero, falou que era casado, falou que o filho dele tinha 1 ano, e que desde que a mulher dele teve o filho dele as coisas já não eram mais a mesma coisa, que ele não tava aguentando mais aquele relacionamento, mas que ele não podia sair dele porque tinha acabado de ter um filho, que não sei o que. Foi dando toda aquela conversinha de macho casado, sabe? E eu fui engolindo, porque pra mim pouco me importava, eu tava interessada, era no dinheiro dele. Ele me colocou dentro de um apartamento, ele pagava todas as despesas do apartamento, ele pagava meu estudo, ele me deu um carro, ele me dava viagens, ele me dava celular, tudo do bom e do melhor. Ele era tipo um sugar, sabe? O tempo foi passando, eu vivendo aquela vida, né? Cada vez mais vaidosa, cada vez cuidando mais de mim, porque eu tinha muita condição, porque ele me dava. E aí, um belo dia, ele me convidou pra poder ir no aniversário do filho dele, que tava fazendo 3 anos. A princípio eu falei que eu não queria ir pra festa, porque eu achei aquilo um deboche com a mulher dele. Falei que isso era o limite da falta do caráter, que já não bastava ele ter uma amante que ele sustentava e dava de tudo, e aí ele queria que eu fosse no aniversário do filho dele. Eu achei que era muito, só que ele falou que me amava, ele falou que não via esse momento, porque ele era muito apegado no filho dele sem a minha presença, que eu precisava estar lá, que era uma parte importante da vida dele, e que ele queria me incluir. Eu neguei. Tava fazendo 3 anos. A princípio eu falei que eu não queria ir pra festa, porque eu achei aquilo um deboche com a mulher dele. Falei que isso era o limite da falta do caráter, que já não bastava ele ter uma amante que ele sustentava e dava de tudo, e aí ele queria que eu fosse no aniversário do filho dele. Eu achei que era muito, só que ele falou que me amava, ele falou que não via esse momento, porque ele era muito apegado no filho dele sem a minha presença, que eu precisava estar lá, que era uma parte importante da vida dele e que ele queria me incluir. Eu neguei, mas ele meio que colocou como uma ordem eu ir, né? Porque eu tinha que fazer as coisas que ele queria, e eu com muita má vontade
falei que tudo bem, que eu iria, já que ele insistia tanto. E ele falou que era só pra eu poder falar que eu era uma amiga do trabalho dele e que tava tudo bem. Ele falou que ia ter muita gente na festa e que a esposa dele sequer ia reparar em mim, né? Que ela ia convidar as pessoas que ela queria e ele também, e que isso não seria um problema. Chegou o dia do aniversário, eu me arrumei toda, eu fui o mais básico possível, sabe? Pra eu poder não me chamar, pra eu não chamar a atenção de ninguém. Se eu pudesse ficar tipo invisível, eu ficaria invisível. Só que o problema é que o homem, ele nunca conta com a esperteza da mulher dele. Eu já sabia que ia dar problema, porque eu sou mulher, eu sei que mulher é inteligente, e eu avisei a ele que podia dar problema. Mas ele falou pra mim que ela nem imaginava que ele tinha uma amante. Quando eu cheguei na festa, ele mandou o motorista me buscar, que eu pisei no salão de festa, tava a coisa mais linda, era tema da Disney, sabe? Tava tudo decorado, você vê que as pessoas estavam bem arrumadas, era numa área nobre, de onde a gente morava, tudo muito lindo, tudo muito grande, tudo muito caro. Eu pisei no salão, que eu entrei lá na frente, a mulher dele tava lá na frente, ela bateu o olho em mim. Quando ela olhou pra mim, ela já fez assim, ó. Sabe quando você vê que a mulher viu você e desconfia de você? Na hora ali eu já comecei a me tremer toda, só que não tinha como eu voltar. Porque eu acho que se eu voltasse eu ia dar mais suspeitas ainda. E eu não sabia se ela só, tipo, me olhou e não sabia quem eu era, ou se ela sabia quem eu era. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu resolvi entrar porque eu já tava lá e não tinha o que fazer. Eu entrei, tinha uma mesa com o meu nome. Cada convidado tinha sua mesa. Tinha uma mesa com o meu nome. A minha mesa era bem lá na frente. Eu fui lá e sentei. Quando eu sentei, ela foi me acompanhando da entrada até onde eu sentei com os olhos. Cara, ali eu já sabia que ia dar um problema. Só que eu tava contando com aquilo. Ela não vai fazer um escândalo na festa do filho dele desse tamanho, né? Quando ele viu que eu cheguei, ele veio, me cumprimentou, me deu 2 beijinhos, conversou comigo assim, coisa mais normal do mundo, falou que era pra eu agir na naturalidade, que nada ia acontecer. E eu vi a esposa dele olhando. A esposa dele chamou um garçom e ela falou alguma coisa com esse garçom. Esse garçom veio até a minha mesa e falou pra mim: essa noite eu vou servir só você. Ela mandou um garçom específico pra me servir. Eu comi de tudo, eu bebi de tudo. O garçom tava ali prontamente pra mim o tempo todo, me servindo, me dando o que eu queria, buscando o que eu queria, fazendo tudo o que eu queria. E eu achei aquilo muito estranho. E ela o tempo todo olhando. A minha ideia era ficar naquele aniversário sentada e levantar só pra poder ir embora, sabe? Só que chegou um momento que eu bebi tanto, comi tanto, que me deu vontade de ir ao banheiro. Ele veio na minha mesa várias e várias vezes, né? Ele passava e vinha, só que eu tive que levantar pra ir no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, o banheiro tava vazio, eu entrei, né? Fiz o meu xixi e saí. Quando eu saí, a esposa dele tava encostada na pia, olhando pra cabine que eu tinha acabado de entrar. Eu levei um susto, falei, meu Deus do céu, agora que essa mulher vai me dar uma peia aqui no meio de todo mundo, do banheiro, que tá só eu e ela, e vai sair me arrastando aqui na frente de todo mundo e tal. Ela só olhou pra minha cara e falou: fica tranquila, você tá se divertindo? Eu fiquei assim, sem saber o que falar, e ela falou: você tá se divertindo? Eu falei: tô me divertindo. Ela: você tá sendo bem tratada? Eu falei: tô sendo bem tratada. Ela falou assim: deixa eu ver se eu adivinho, você é amante do meu marido. Eu olhei pra cara dela assim, assustada. Ela falou: olha, eu nunca vi você, eu nunca vi você no nosso meio, eu sei todas as pessoas que ele trabalha, então não adianta falar que é o trabalho dele, não adianta falar que você é amiga, não adianta falar, eu não conheço você, eu tô com ele há 10 anos, e eu sei que você não é uma pessoa do ciclo dele. Eu comecei a ficar nervosa, falando que eu podia explicar, que era melhor a gente chamar ele pra gente poder conversar, tentei sair do banheiro, ela não deixou. Ela falou: não, fica calma, eu quero que você volte, se divirta, né? Quero que você coma tudo do bom e do melhor, só quero que você me dê seu número. E me pediu pra não contar pra ele. Ela falou: não quero que você conte pra ele, você me deve isso. Eu falei que tudo bem, dei meu número pra ela. E quando eu tava saindo do banheiro, ela simplesmente me puxou e me deu um beijo. Ela me deu aquele beijo na boca, de você ficar em choque, sem saber o que fazer. Eu não consegui nem movimentar a boca, porque eu fiquei assustada, mas o beijo começou a ficar tão bom, tão envolvente, que eu retribuí o beijo, já tava ali mesmo, não sabia o que fazer. E depois ela só falou: depois a gente conversa. Eu voltei pra minha mesa, em choque, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Ela me mandou uma mensagem pedindo pra eu disfarçar e pra eu agir naturalmente, não contar nada pra ele, e que a gente ia marcar um encontro. Eu fiquei com muito medo, né? Só que eu não entendi o que foi aquele beijo. Não falei nada pra ele, a festa acabou, foi tudo muito lindo, comi tudo bom e do melhor, fui muito bem tratada, ela ficou de olho assim em mim. E depois eu fui pra casa, né? Não falei nada pra ele. Isso foi num domingo, e na segunda-feira de manhã ela me mandou mensagem perguntando se a gente podia sair pra poder tomar um café, que ela queria falar comigo. Eu falei que tudo bem, né? Ele tava trabalhando, não falei nada com ele sobre. Fui encontrar com ela e ela simplesmente me fez uma proposta. Disse que tinha me achado muito bonita, que ela gostava dos dois lados e que ela já sabia que ele tinha uma amante, que ela já tinha descoberto há muito tempo, que ela não se importava, mas que quando ela me viu, ela me achou muito bonita e que seria uma vingança dela pra ele, né? Porque ela falou que se ele me levou
gravou o aniversário do filho dele é porque ele realmente tinha sentimentos por mim, mas que ela também tinha gostado de mim. Eu, como não tinha sentimento pra nenhum dos dois, contei pra ele pra ela qual era a nossa situação, falei que ele me ajudava, né, que eu era amante dele, mas me conheci num site, que ele me ajudava, tinha exclusividades, que eu não sentia nada por ele. E ela falou que tudo bem, que ela ia me dar o dobro pra eu também ser amante dele e que eu não necessariamente precisava deixar de ser amante dele. Que a vingança dela seria silenciosa porque envolvia muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, mas ela também tinha muito dinheiro. E era por isso que eles se separavam. Eu aceitei e fiquei sendo amante dos dois. Basicamente, quando ele ia pro trabalho ou quando ele ia lá pra casa, eu avisava, ela vinha e a gente ficava e depois ela ia embora, ele voltava sem ele saber. Ela sabia, ele não, então a gente conseguia tomar todos os cuidados. Só que como toda mentira, uma hora é descoberta, né? Ele desconfiou que ela tava com uma amante e aí ele botou alguém pra poder investigar e descobriu que eu era amante dele, né? Teve toda uma briga, ele ficou com muita raiva de mim, muita raiva dela. Eles se separaram, mas aí ela já tinha muita condição, né? Ela manteve o meu padrão de vida. Atualmente nós estamos morando juntos, né? Eu, ela e o filho dele, que o filho dele é um bebê, a guarda ficou com ela. Então assim, eu fui de amante do marido dela pra esposa dela, entendeu? Nós literalmente temos um relacionamento, eu sou apaixonada por ela, e é isso, ele ficou com raiva de mim, ficou com raiva dela, não fala com nenhuma das duas, dá a pensão da criança, mas ela tem muito dinheiro, me sustenta, me ajuda em tudo, e eu tô feliz e tranquila. Do meu canal, vocês viram a história aí? Chocado, estou. E, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, se inscreve na notificação. Tô vendo um filme ali, ó, vem 200 inscritos. Antes eu tava vendo o filme, eu pausei pra poder gravar, e agora eu vou despausei, vou continuar vendo o filme enquanto eu edito. Esse vídeo tô gravando na quarta, vou postar na quarta, tá? Às 18 horas, e comecei a gravar 3 horas, já é 3h48, então fiquei 48 minutos gravando o vídeo. E talvez nesse sábado que tá vindo, eu vou gravar vídeo com minha amiga, tá? Não é certeza, mas se eu for gravar, eu vou usar lá no meu Instagram. Então me segue no meu Instagram, que eu aparecer aqui na tela do vídeo, do meu Instagram e na descrição do vídeo. E no link da descrição. Aí na descrição do vídeo, gente. Então é isso. Amo vocês, fãs. Muito obrigada pelos inscritos. Vem, inscritos. Bye, bye. Até o próximo vídeo.